Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um videolivro. Vou tentar ser breve, os vídeos querem-se curtos. Vou falar-vos de dois pequenos, grandes livros do meu também amigo Artur Santos, que é, para mim e para muitos, um grande poeta. Um poeta que desenvolve uma fina ironia com muita subtileza. Ele faz-me lembrar o Mário Henrique Leiria, por exemplo, com aquela subtil ironia fina e com dizendo muito e parecendo que não está a dizer muito ou que está a dizer pouco, e as pessoas inteligentes, apaixonadas e cultas e que de facto procuram o que lá está, encontram coisas boas e grandiosas. É assim que eu vejo um pouco a obra do Artur Santos. Ele escreveu já bastantes livros, ainda nos vai dar o prazer, a honra e o privilégio, obviamente, de escrever mais. Eu conheci-o há uns 4, 5 anos, quando colaborava na coordenação literária da Aleteia e da Sinapse Editores, e ele publicou um excelente livro de poesia connosco, que foi até apresentado na Associação 25 de Abril em Lisboa. E depois, pela mesma altura, isto em 2015, também publicou na Utopias, fez parte desta coletânea que eu coordenei para a mesma chancela editorial. E ele, a partir daí, temos desenvolvido um trabalho, não diria colaborativo, mas de colaboração indireta, digamos assim. Tive há menos de um mês a honra, a felicidade e o prazer de ter estado num evento, numa tertúlia que vai sendo já cada vez mais famosa e interessante, e oxalá que dure muitos anos, que é a Poesia no Palácio. Eu fui um dos convidados de honra, entre outros, e tivemos a possibilidade de trocar alguns livros. Ele deu-me os últimos 2 livros que publicou, que foram estes 2 que agora vos mostro, de que já falarei um bocadinho, e eu também lhe dei o meu último livro, A Musa Lixada e Preguiçosa. E prometi-lhe, e cá estou a fazer um pequeno vídeo sobre estes 2 livros. Eu admiro bastante o Artur Santos, como pessoa, como ser humano que é, como um homem que se entrega, que está apaixonado pela cultura, pelas artes e particularmente pela poesia. E ele faz tudo o que pode e o que não pode para levar mais longe, promover e divulgar poetas. Eu também tento ser assim, talvez ele faça mais do que eu, mas se todos contribuírem um bocadinho, acho que as coisas podem melhorar. E quando eu digo isto é porque há muitos autores, ele próprio, talvez eu, talvez muitos outros, que estejam ainda a ser bastante injustiçados em termos de divulgação e de promoção, e costuma-se dizer que as grandes coisas nem sempre passam pelos grandes meios, mas se todos tentarmos inverter esta escalada, esta orientação, e se todos contribuirmos um bocadinho nas redes, nos blogs, nos sites, no Diz que Diz, não é? Nos eventos que podemos, nos nossos locais de trabalho, escolas, onde for, se nós todos pudermos contribuir um bocadinho para levar mais longe os autores, os criadores em que acreditamos, e é o caso aqui do Artur Santos, então o mundo poderá ser um pouco melhor e mais justo para os criadores. Sem mais delongas, este livro muito interessante, que agora destacarei em particular, chama-se Os Frutos da Poesia, uma espécie de salada de frutas. Ele diz que é dedicado, é um livro para poesia infanto-juvo-adulto. Aqui de logo se revela um pouco da ironia do Artur. Tem um excelente prefácio do Pedro Branco, que também conheço. Ele é um livro que está escrito com uma preocupação de ser para toda a gente. Uma criança pequena de 5 ou 6 ou 7 anos que já saiba ler também compreenderá e ficará, digamos, deliciada com esta salada de frutos poética. É uma proposta, portanto, ele é um livro, diria, dos 5 aos 150 ou aos 500 anos, se alguém chegar lá. Portanto, é um livro para todas as idades, está muito bem escrito, não está cá nada a mais nem a menos, e eu tiro o chapéu porque, de facto, em boa hora, mais uma vez, o Artur Santos nos apresenta uma excelente proposta de livro. E aqui na contracapa, não resisto à tentação de ler e de partilhar convosco. Ele diz assim: os frutos verdes ou maduros, claros ou escuros, estão aqui, desde a banana ao kiwi. Com palavras cultas e incultas, fiz uma salada de frutas. Tem marmelo, sem marmelada, e tem laranja, sem laranjada. Tem até frutas que nem parecem frutas, como o tomate e a azeitona. Tem fruta pequena e tem fruta grandalhona. Ficam aqui, numa salada sem guia,
Os frutos da poesia. Muito bonito, muito atrativo, é uma maneira de puxar as crianças e os jovens também para a poesia, dizendo coisas, aparentemente coisas muito simples, banais, cotidianas do dia a dia, acaba por dizer coisas de grande significado e de grande interesse para a educação, para a cultura e para a formação de todos nós. Portanto, Os Frutos da Poesia, um livro interessantíssimo que o Blog Extravasar, o nosso projeto que inclui o Blog Extravasar e a Tertúlia Orfeu, recomenda como leitura interessante, significativa e, portanto, pensem também no Natal, um livro interessantíssimo de Artur Santos, Os Frutos da Poesia. Depois um outro, este mais orientado para os adultos, Poesia, Letras e Rabiscos Editora. Isto também é uma ironia, porque eu acho que isto não é uma editora propriamente dita, é mais uma ironia, uma brincadeira do Artur. Ele, com este livro, é uma crítica acérrima, feroz, mas muito inteligente, apelativa e pertinente às ditaduras em geral e particularmente ao Brasil. Ele diz aqui: ditadura versus cultura ou as brasilianeadas em 40 cantos. Vai buscar a forma e a estrutura dos Lusíadas, que ele bem conhece e todos nós também conhecemos um pouco, uns mais do que outros. Não reduz apenas o livro a esses 40 cantos, mas esse, para mim, é o mais significativo no livro. Tem aqui outros poemas. E depois faz aqui uma coisa curiosa neste livro em particular. Ele tem uma grande preocupação em praticamente todos os livros, e neste também, que é em ser pedagógico, didático-pedagógico, dados biográficos dos autores citados. Portanto, vai fazer uma recolha, cita aqui, por exemplo, João Cabral de Melo, Nelson Falcão Rodrigues, Cecília Benevides, Manuel António de Almeida e tantos outros, e dá aqui uma sinopse, uma pequena informação de todos eles. Portanto, quem estiver pouco familiarizado com a tragédia, entre aspas, que se passa no Brasil e com o último ditador que está aí, não é? O Bolsonaro, ele faz aqui uma espécie de história. Como é que isto aconteceu? Tenta descortinar, tenta descodificar e tenta também servir-nos isso e coloca-nos isso à nossa consideração. Ele diz aqui na capa: o Brasil é assim um país muito grande, que tem gente muito grande, do tamanho do mundo, e que é governado por um ser que não merece. Qualquer coisa desse género. Faz aqui uma espécie de acróstico, não é? Desenhando o mapa do Brasil. Faz aqui uma outra brincadeira que nos dá logo uma ideia do que é que este livro fala e do que é que este livro encerra. Ele diz aqui, e eu vou aqui praticamente ao calhas escolher apenas um pequeno verso para ficarem com um cheirinho da poesia deste nosso amigo, do Artur Santos. Ele diz aqui: mas isso que importa, se António Carlos Jobim, não é? Toda a gente o conhece, foi o primeiro a compor uma sinfonia do Rio de Janeiro, e com muita saudade não há ninguém que não chore pelo jazz samba em cor, eu nunca esquecerei por toda a minha vida a sua música para o belo poema de Vinícius de Moraes, Garota de Ipanema. Portanto, um tema suavemente conhecido de todos nós. Ele é uma homenagem que faz ao Brasil, ao povo brasileiro. Faz também aqui uma crítica acérrima, frontal, ao seu jeito, ao seu estilo, com toda a sua peculiaridade a que nos habituou. Uma crítica a este povo que acaba por sofrer agora, desde que foi eleito este ditador, um bom bocado, e que em poesia ele consegue dizer coisas tão apelativas, tão interessantes, também tão demolidoras, e que nos fazem pensar e que nos obrigam de alguma forma a retirarmos-nos um pouco da nossa zona, como agora é costume dizer-se, da nossa zona de conforto. Portanto, dois livros pequeninos, sendo grandes são pequenos, leem-se os dois em 1 hora e pouco, ou menos do que isso. Tem os dois, cada um à volta de 60 páginas, um aliás tem 40 e poucas páginas, o outro 60. São estes Os Frutos da Poesia e Ditadura versus Cultura, ou as Brasilianeadas em 40 anos. Duas propostas literárias poéticas do meu também amigo e grande poeta Artur Santos, que o Blog Extravasar e a Tertúlia Orfeu vos recomenda como leitura para os próximos tempos. E os grandes livros, como é o caso, são intemporais, não é para ler agora e arrumar na prateleira, são leituras, os bons livros, para voltar sempre que a nossa alma e o nosso espírito assim o desejar. E já que estou a falar nisso, leiam, que vale a pena, a vossa alma agradece.
Portanto, de Artur Santos, Os Frutos da Poesia e Ditaduras versus Cultura são as duas propostas deste último videolivro. Obrigado por me terem visto e ouvido, sejam felizes e até ao próximo videolivro.